Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula de métodos matemáticos e na aula de hoje nós vamos continuar com a solução de sistemas de equações lineares, certo? Na aula passada nós falamos sobre o método da eliminação de Gauss para a solução de sistemas lineares, que é um método direto, e agora nós vamos falar de um método iterativo, que é o método de Jacobi. Na sequência vamos falar do método de Gauss-Seidel, na próxima aula. E na sequência nós vamos falar de mais dois métodos. Esses métodos vão ser o método não de solução de equações lineares, certo? Mas são critérios de convergência, que é o critério de linhas e o critério de Sarsfield. Vamos aqui continuar do projeto que nós terminamos na aula passada, certo? Se você não fez a aula passada e quiser fazer, é só voltar para a aula 4, certo? Estamos aqui na aula 5. Eu vou simplesmente apagar tudo que eu fiz, que eu tenho uma cópia do projeto salva, certo? Que eu vou disponibilizar no canal. Basicamente nós vamos agora fazer o método de Jacobi. Como é que vai funcionar o método de Jacobi? Então, primeiramente eu vou isolar x1 na equação 1, x2 na equação 2 e assim sucessivamente, x3 na equação 3, x4 na equação 4, de maneira que eu forme uma matriz, certo? Nós começamos o sistema linear na forma AX igual a B. Na sequência nós vamos refazer esse sistema isolando x1, etc, na forma x é igual a cx mais g. Então basicamente, quando a gente colocar o sistema nessa forma, ou seja, criar a matriz C e a matriz G, que é o resultado de isolar x1 na equação 1, x2 na equação 2 e assim sucessivamente, nós só precisamos resolver iterativamente esse rapaz aqui e verificar se os critérios de convergência foram satisfeitos, certo? Para mais detalhes, vocês precisam ler os materiais, certo, de cálculo numérico, para entender o método em si. O objetivo da gente aqui não é explicar profundamente sobre o método, e sim fazer a implementação computacional. Então basicamente nós vamos executar esses dois passos. Então imagine aqui que a gente tenha o sistema de equações, por exemplo, cujo A seja igual a 10, 2 e 1, 1, 5 e 1, 2, 3 e 10. E o B seja igual a 7, menos 8 e 6, que seria o valor de B, e esse aqui seria o valor de A. Teoricamente a nossa matriz G seria o resultado de passar o 10 dividindo, porque ele aqui multiplica x1, certo? E esses dois aqui subtraindo. Então como é que iria ficar? O 10 que passa dividindo iria fazer com que a primeira linha da matriz C ficasse 0, menos 2 sobre 10 e menos 1 sobre 10. Ou seja, passei o 10 dividindo, esses dois rapazes aqui passaram para o outro lado, subtraindo, e o 10 passou dividindo. E o G é o correspondente a B, certo? Então ficaria 7 dividido por 10. Então a primeira linha de G, ela ficaria 7 dividido por 10. Ok? Então basicamente é isso que a gente tem que fazer. Primeiramente, criar um algoritmo para fazer essa leitura para a gente. Ok? Como a gente vai fazer isso? Primeiramente eu vou criar uma matriz, e eu vou fazer como na aula passada, eu vou tirar esse valor lá da interface. Então, line edit, text to std string, mesma coisa eu vou fazer para B, vou tirar lá do line edit 2, colocar o valor de B. Vou criar aqui uma variável chamada n, certo? Essa n vai ser igual ao número de linhas de a.get number of rows. Número de linhas e colunas teoricamente é igual, porque esses métodos só servem para matrizes quadradas, em princípio. Linha alg. Agora eu vou criar as matrizes x, c e g. Então x vai ser do tamanho de linhas de A, certo? Vírgula 1. O C vai ser do tamanho de A, certo?
n linhas, n colunas, e o g vai ser equivalente ao c, ou equivalente ao x, certo? O número de linhas de A mais apenas uma coluna. Então, criamos aqui praticamente todas as variáveis, certo? A variável x, a variável c, a variável g, a variável a e b. Colocamos já os tamanhos corretos aqui para solucionar nosso sistema de equações. E agora nós vamos fazer esse processo aqui de passar da matriz A e B para a matriz C e G, certo? Então, para isso nós vamos precisar varrer as linhas e colunas. Vocês viram aqui que eu tive que varrer a primeira linha de C e G, ok? Então, para isso nós vamos fazer um for, um signed i igual a 1. Ele começa na primeira linha, certo? Da matriz. Então, i igual a 1, i menor ou igual a n, mais i. Então, n é o número de linhas da matriz A, o número de colunas, ambos são iguais. For, porque eu vou ter que varrer os elementos tanto na linha quanto na coluna. Então, agora eu vou varrer elemento a elemento naquela linha, certo? J, signed J igual a 1. J também vai ser menor ou igual a n, mais J. Aqui, o elemento da diagonal principal vai passar dividindo, certo? Então, não vou fazer a operação com o elemento da diagonal principal. E esse elemento é quando i é igual a j. Então, eu vou fazer aqui um if, para que ele faça essa operação somente quando j for diferente de i, certo? Eu não posso fazer para os elementos da diagonal principal, somente os outros elementos. Ou seja, i precisa ser diferente de j. Então, vou colocar aqui na matriz C, na posição i, j, linha i, coluna j, os valores de menos a, porque eu vou passar o a dividindo, ou para o outro lado subtraindo, certo? Então vai ser menos os valores de a e j, dividido pelo elemento da diagonal principal, que é 10. Então, a e i. Então, fiz aqui para encontrar C, como a gente fez no começo, e agora nosso objetivo é encontrar o valor de G. Então, vou colocar aqui uma chave aqui. Então, G ele vai ser igual a B i, 1 dividido por A i. Então, o A, que é o elemento da diagonal principal, passou dividindo tanto os elementos que não são da diagonal principal, quanto os elementos de G, certo? Então, pronto. Aqui nós montamos a nossa matriz G, certo? E aí, para a gente poder visualizar isso na tela, vamos criar aqui uma string, std string, str vai receber o valor de C, e aí mostrar na tela, lá no textedit. Então, o i.set textedit.setText, e aqui vai ser str.cstr. E vamos fazer a mesma coisa aqui para o valor de G. Então vamos mostrar aí tanto o valor de C quanto o valor de G na sequência, e depois o que a gente tem que fazer é repetir a operação x é igual a cx mais g. Então agora a gente tem que fazer essa operação aqui um número de vezes que a gente desejar. Então vou usar aqui como critério de parada 2, certo? O primeiro vai ser
a quantidade de iterações. Então, I igual a 1 e menor ou igual a 10 mais I. Então, meu primeiro critério de parada aqui vai ser 10 iterações, ok? E o meu segundo critério de parada aqui vai ser o erro iterativo absoluto, certo? Eu vou criar aqui uma nova variável x1 para a gente temporariamente receber o valor de cx, c vezes x, mais g, ok? Aí vou testar o maior valor absoluto disso aqui. Então, nós vamos pegar aqui o valor máximo e o índice do maior valor. E isso aqui vai receber linhalg max, que eu vou retirar o maior valor da matriz, o maior valor absoluto. Então, ABS de x1 menos x, certo? Então aqui eu estou tirando o valor da diferença, então essa iteração, a iteração mais atual menos a iteração anterior. Estou tirando o valor absoluto, linha a linha da matriz, elemento a elemento da matriz, e retirando o maior valor da matriz e salvando aqui o maior valor e o maior índice da matriz, ok? Então, se esse valor máximo, if max, vocês viram que eu declarei max como uma matriz, certo? Então, só tem um valor máximo absoluto aí. Se o valor na posição 1 for menor do que o segundo critério de parada, por exemplo, 1 é elevado a menos 3, eu vou pedir para ele dar um break, ou seja, parar de iterar o for. E aí finalmente o valor de x vai receber x1. Pronto, basicamente é isso. Agora o que a gente vai fazer é somente mostrar na tela o valor de x. Ok? Então, obviamente que antes de fazer isso eu teria que passar pelo critério de convergência para saber se haverá convergência para qualquer condição inicial. A condição inicial que está sendo usada aqui é a padrão, que é 0, mas não necessariamente essa é a melhor condição inicial para os valores de x, certo? Então vamos executar aqui. Então aqui basicamente tinha faltado o GIJ, quer dizer, o GI1. Pronto. Agora a gente pode rodar o nosso algoritmo. Então vamos inserir aqui os valores que nós já tínhamos colocado, certo? Então nós teríamos aqui 10,2,1, ponto e vírgula 1,5,1, ponto e vírgula 2,3,10. E na matriz B nós temos 7, ponto e vírgula menos 8, ponto e vírgula 6. Então aqui está a solução do sistema, que foi feita de uma maneira, da maneira correta. Meu erro aqui foi ter usado selectText duas vezes, então é append. Então se vocês tocarem para o append, aí vocês vão ver todos os valores lá da equação, certo? Então basicamente por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado aí de conhecer um pouco mais sobre o método de Jacobi. Na próxima aula nós vamos começar a falar sobre o método de Gauss-Seidel, que basicamente não tem muita diferença do método de Jacobi, certo? Ele é até um pouco mais simples. E após isso vamos falar sobre os critérios de convergência, critério de linhas, critério de Sansfield, ok?
Então, se você gostou, clica aí em gostei, ajuda a divulgar o canal, ajuda a divulgar aí os métodos matemáticos. Eu sei que não é muito comum na internet a gente encontrar um vídeo explicativo aí fazendo os métodos matemáticos. Então compartilhe e ajude a gente a continuar com esse trabalho. Então até a próxima aula.